que a gente precisa rir para não chorar. Aumento da taxa de juros, senhor presidente Beraldo. Aumenta, aliás, não foi um aumento qualquer, né? Aqui no Brasil a gente banaliza isso. E, Juninho, tem uma questão importante que a gente precisa avaliar, que é a desconexão do público em geral, da população brasileira, com a taxa real de juros. Por quê? Porque na vida cotidiana das pessoas, elas já pagam um juros tão acima desse juros oficial que quando sobe 1%, o impacto, até do ponto de vista psicológico e real, ele acaba sendo baixo. As pessoas não se dão conta da importância que é um país subir a taxa de juros em 1%. Para começar, 1% já demonstra que a gente está num patamar de taxa de juros muito elevado. Então, por exemplo, os Estados Unidos hoje, numa taxa de juros aí na casa de 4%, se ele mexe 1% para cima ou para baixo, gera um pânico geral. Enfim, os mercados todos se movem muito ferozmente em razão desse movimento, e o impacto na vida das pessoas é real, porque quando você vai pegar nos Estados Unidos dinheiro emprestado para comprar um carro, dinheiro emprestado para comprar uma casa, o que você paga em cima do juros real é muito baixo. Então você sente o impacto na sua mensalidade ali, no seu boleto do mês a mês, caso a taxa de juros suba, e você sente o alívio caso a taxa de juros desça. Então é inimaginável, salvo em momentos assim extraordinários, como foi o caso da pandemia, mas é inimaginável numa situação normal um país como os Estados Unidos ou mesmo países europeus mexer em 1% na taxa de juros. Já o Brasil, ele mexe 1% na taxa de juros sem a menor cerimônia. Por quê? Quando a gente olha para o mapa do endividamento do brasileiro, a gente se depara com uma situação em que a maior parte das famílias está endividada. Dessas famílias endividadas, a gente tem quase por 40% delas inadimplentes. E a gente precisa lembrar o seguinte, uma coisa muito importante. O governo começou anunciando um programa de renegociação de dívidas. Vocês lembram disso? Qual era a lógica? Metade das famílias brasileiras estavam endividadas ou inadimplentes, enfim, eu não me lembro qual foi o mote que eles usaram, então precisavam é, conseguir não resolver o problema das famílias endividadas, mas o governo eleito, o governo Lula que foi eleito, tinha um compromisso com a Luísa Trajano e as outras pessoas do varejo que apoiaram Lula na eleição. Então, para que essas empresas, né, desses empresários, o Magazine Luiza e outros, pudessem vender mais, era essencial que as famílias tivessem com o nome limpo, que baixassem o nível de endividamento. Para quê? Para que elas pudessem se endividar de novo. E isso aconteceu. Então fizeram o tal, acho que era Desenrola Brasil, era o nome do programa. As famílias tiraram o nariz debaixo d'água, puseram para cima, mas aí já vem aquele tsunami para empurrar as famílias, os brasileiros, para debaixo d'água para eles morrerem afogados. Então, quando a gente vê esse perfil de endividamento dos brasileiros, a gente se depara com o fato de que 80% das pessoas endividadas estão devendo para o cartão de crédito ou para o cheque especial. E quando você olha o detalhamento de quanto custa esse dinheiro que você pega quando ou você entra no cheque especial ou você não paga de forma integral a sua fatura de cartão de crédito, você está sujeito a 400% de juros ao ano. Então, para você, o brasileiro comum, que não está conseguindo pagar a fatura do cartão de crédito de maneira integral, quando você olha o Banco Central dizer agora passamos a taxa de juros de 12 para 13 ou de 13 para 14, para você não faz absolutamente a menor diferença. Para quem vai fazer diferença? Aliás, só para complementar do ponto de vista da pessoa física. Quando você vai fazer um empréstimo para comprar um imóvel, por exemplo, esse aumento de taxa de juros ele é mais significativo, porque os spreads bancários, os spreads cobrados, ou seja, o valor a maior dos juros
base que é cobrado da pessoa que pega o empréstimo para comprar um imóvel, ele é menor em relação ao cheque especial ou ao cartão de crédito. Então é mais sensível isso. Só que no Brasil o crédito é tão restrito que quando você tem um banco dizendo, olha, eu aceito te emprestar o dinheiro para você realizar o seu sonho de comprar a sua casa, de comprar o seu apartamento. Mas ao invés de 13 eu vou cobrar 14, ao invés de 15 eu vou cobrar 16, ao invés de 20 eu vou cobrar 21, as pessoas dão de ombros e dão graças a Deus conseguiram dinheiro para comprar um imóvel. E depois elas veem como é que vão pagar. Então, a cabeça do brasileiro ela funciona assim. Mas esse aumento de taxa de juros tem um impacto muito grande num outro lado. Primeiro, tem um impacto nas empresas que precisam tomar dinheiro para funcionar. Então, essas empresas que estão ali divididas entre o que elas precisam pagar de impostos, o que elas precisam pagar de juros, o que elas precisam pagar de salário, o que elas precisam pagar de encargos, para ver o que sobra no final do mês. Então, se sobe um pouco a taxa de juros dessas antecipações de recebíveis que as empresas fazem de forma muito recorrente e tal, já piora o resultado lá no final do mês. Então, isso tem um impacto real. E aí tem um outro impacto muito profundo, que é nas contas públicas. O governo brasileiro, ele é extremamente endividado. Ele está muito endividado. Então, toda essa discussão que existe dos estados que estão lá implorando para a União aceitar termos mais favoráveis de negociação de dívida e que, enfim, Lula resolveu jogar duro com os governadores, isso causou um atrito grande aí nas últimas semanas e tal, mas a União também ela é muito endividada. Então, quando há um aumento de taxa de juros, aumenta o valor do orçamento que a União precisa destinar para pagar juros desses empréstimos. E quando ela gasta mais dinheiro do orçamento, quando o governo gasta mais dinheiro do orçamento pagando juros, esse governo incompetente, esse governo ineficiente, esse governo que não tem projeto para o país, mas tem um projeto para si próprio, tem um projeto eleitoral, usa a presidência da República como uma plataforma meramente eleitoral, aí a gente tem um problema. Porque o governo é incompetente e ineficiente e agora sobra menos dinheiro para ele pagar pela sua ineficiência e incompetência. Aí eu pergunto a vocês, vocês acreditam que essa ainda maior restrição no orçamento vai fazer com que o governo coloque a mão na consciência e passe a tomar decisões que sejam boas para o governo e para o Brasil? Não, ele não vai fazer isso. Ele vai olhar para nós, ele vai olhar para os brasileiros e vai pensar como tirar mais grana do nosso bolso. Essa é a mentalidade. É exatamente isso que os membros, sobretudo a equipe econômica e os membros mais próximos do presidente da República estão fazendo neste momento. Porque eles precisam equilibrar essa conta. Ano que vem é ano eleitoral. O governo não tem vida fácil no Congresso, precisa liberar muita emenda, senão não consegue votar nada e ainda corre o risco de impeachment. Aliás, a gente precisa lembrar, Kim Kataguiri entrou com um pedido de impeachment e esse pedido não está parado, não. Então, nós temos toda uma circunstância desfavorável para o governo que levará o governo a aprofundar a sua crise. E aí, meus amigos, é que vem essa má notícia, porque esse aumento de taxa de juros, por razões indiretas e via governo, vai tornar a nossa vida mais difícil. Então, se preparem, porque daqui até o final de 2026, até as eleições de 2026, a gente vai ver a situação econômica brasileira ir piorando a cada mês. Eu não vejo no horizonte uma única boa notícia que esse governo possa dar para a população.